A geração Z está certa, mas o Alberto está falando pra gente que a geração Z precisa baixar a bola. E eu, como um bom geração Z, vou contra-argumentar com o grande querido startup da Real. Vambora. Vamos conversar aqui. Eu comentei essa notícia aqui hoje lá no Threads. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou geração Z. E eu sou um dos maiores defensores da geração Z. E aqui tem essa matéria que lançou que foi muito famosa, né? Chefes demitem profissionais da geração Z apenas alguns meses após contratá-los. E recentemente eu precisei pegar uma vaga para uma pessoa que trabalha com o YouTube. Para mim, eu sempre peço, abro essas vagas no Instagram, aqui no YouTube, nas lives também eu falo para vocês mandarem o currículo de vocês. E tá sendo muito difícil preencher essa vaga. Porque eu tô pegando muito menino da geração Z, mas uma galera mole, velho. Tem uma galera mole. Porra, eu tô ficando com raiva. Tipo, eu sou da geração Z e tem dois perfis de geração Z. Tem um geração Z super correria, mano, com uma puta visão de mundo da hora. E tem um geração Z que é mole, que dá uma raiva. Então, eu acho que eu vou entender o ponto do startup da Real. Mas... Falando que os chefes das empresas estão demitindo funcionários da geração Z em meses, poucos meses, 30 dias era o caso da pesquisa, depois de contratados, por alguns motivos, tá? E isso é importante entender aqui, porque as pessoas estão lendo o enunciado da notícia, não estão lendo os motivos, estão... Isso aqui é o clássico do brasileiro, né? O brasileiro não lê a notícia, lê a headline. Quando a gente fala principalmente de estudo acadêmico, você tem que imaginar que a maioria dos estudos feitos são nos Estados Unidos, ou qualquer país nórdico, e que alguns não se aplicam para a realidade do brasileiro. E... não sei se ele vai falar disso nesse vídeo, mas é uma das coisas que eu aprendi com ele. Eu aprendi isso com ele. A leitura de estudos acadêmicos tem que ter aplicabilidade pro brasileiro e muitas vezes não tem. Deduzindo seus próprios motivos ali. E aí tá virando uma meleca. Inclusive algumas conclusões erradas e posturas que eu particularmente considero erradas. E aí eu comentei essa thread, porque quando eu vi as pessoas comentando, principalmente que eram mais jovens, geração Z e tal, eles estavam comentando sobre a ótica do tipo assim, é isso aí, a gente não tolera mais trabalhar sem se matar de trabalhar, a gente não tolera mais desrespeito, não sei o que e tal. E beleza, eu concordo com isso, assim. Só que os motivos que o estudo apresenta são um pouco diferentes do que está sendo tratado aí. Então, na verdade, o que o estudo mostra é que a geração Z se ofende com muita facilidade e eles têm muita dificuldade em seguir regras. Quando você estipula regras, eles têm muita dificuldade de seguir regras para chegar ao resultado final. Cara, eu sou um cara que ainda quando trabalhava CLT, eu trabalhei por bastante tempo CLT, cara, eu era difícil de seguir regra. Eu acho que é um padrão nosso, né? A gente é uma geração ainda rebelde, é uma geração que não gosta de hierarquia. Porque, mano, é aquela máxima, né? Tipo, meu pai já trabalhou demais, então eu já nasci cansado, já tem aquela, né? Antes de continuar, curte, compartilha, se inscreve, faz aquele rolê. É realmente importante, eu faço questão de lembrar. Se inscreva no meu também, vai. Às vezes tá assistindo e acaba passando batido. Pra mim ajuda demais, assim. Então a maior parte da opinião emitida nessa reportagem aí é de que eles não possuem ética de trabalho, que eles não respondem bem a feedback, que eles não são preparados. Mano, tem um bagulho que era ruim quando eu trabalhava CLT, era feedback. Eu odiava receber feedback negativo. Eu sou mimado pra caralho também, né? Eu só acho que o maior playboy que você pode conhecer. Mano, feedback negativo me deixava com uma raiva intrínseca. Tipo, eu me comportava bem recebendo feedback, eu nunca reclamei de nada, mas a sensação negativa que eu sentia na minha alma, a angústia que eu sentia, era enorme, enorme. Então eu concordo com isso, eu sou uma geração Z, mas porra, pelo menos eu sabia esconder o sentimento. Tem uma galera também que força a barra. Pro mercado de trabalho, de capacitação mesmo, e que eles possuem uma comunicação ruim. Isso precisa ficar bem colocado aqui. Por mais que os motivos não sejam esses e essas sejam as interpretações dos donos das empresas sobre os motivos, a gente tem que entender que existem duas visões sobre o que está acontecendo. E é aqui que eu vou entrar. Primeira coisa é que eu não acredito tanto nessa coisa geracional, assim, de que a geração Z é um problema. Tem muito recorte social também, né? Tem aquela, vou colocar aqui, mas aquela coleção de notícias aí, né? Uma breve história de ninguém quer mais trabalhar, que mostra que desde... Mano, isso aqui é verdadíssima, tá? Isso aqui é absurdo que ele tá falando. Mano, todas as gerações, elas falam que, tipo, a geração nova não quer trabalhar. Olha, desde 1894 tem essa máxima aí. Nossa senhora.
Mas a geração Z, ela consegue, mano. Ela consegue. Às vezes faz sentido. De Aristóteles, eles reclamam que os jovens não querem trabalhar. Isso é normal. O jovem, por si só, não quer trabalhar. É normal. Nenhum jovem. Todo jovem tem uma cabeça mais revolucionária, quer mudar o mundo e tal. E aí depois a vida vai dando uns sacodes e a gente vai, infelizmente... Pô, eu fico pensando. Eu sou uma geração Z que eu acho que eu vou mudar o mundo. Ah, que legal, maravilha. A vida é um morango. Será que um dia eu vou largar essa porra e vou voltar a ser CLT? Eu fico pensando nisso todo dia, tipo, será que um dia eu vou cair na real que isso aqui não é um emprego de verdade, que a internet é tudo uma grande ilusão e eu vou ter que voltar a trabalhar CLT? Eu ficaria muito triste em pensar isso. Mas sei lá. Porque a gente precisa comer, essas coisas todas que eu sempre acabo falando pra vocês aqui. Então eu não acredito que seja um problema da geração Z, eu acho que é um problema geral de pessoas jovens que agora estão dizendo que é um problema da geração Z, mas se a minha geração tivesse acesso à internet, provavelmente a gente estaria ouvindo isso de forma bem mais ampla sobre a minha geração do que está sendo agora. Eu, quando era mais moleque, também era exatamente a mesma coisa. Só que quando a gente vê... Pô, eu sinto que o Albertão, ele é tipo aquele irmão mais velho. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tenho o Edson Castro e eu tenho o Alberto, no Startup da Real. É os 2 irmãos. Um mais lúcido e ele aqui é mais revolucionário. É os 2 irmãos que eu fico ouvindo assim, porra, bacana esses pensamentos. Não é meio essa sensação que você tem? Esse conflito acontecendo agora, pelo tamanho da internet, da comunicação em massa e tal, a gente tem algumas diferenças que são reais pelo momento da história mesmo, pelas ferramentas que a história acaba trazendo. E aí a gente vê, de um lado, os empresários, os patrões e tal, reclamando da galera toda, e a gente vê a geração Z olhando isso como quem diz assim, eu sou foda, vocês estão perdendo. E eu vou fazer um argumento agora de a gente é foda e vocês não sabem quem tá perdendo por quê. Já fiz muita entrevista e você vê hoje em dia, você vê a relutância de um RH ou de um gestor falar de uma pessoa, com uma pessoa que no currículo dela tá, sei lá, que ela nasceu depois dos anos 2000. Você vê que aquela pessoa já vem com uma objeção nata, ela já vem com aquele tipo, puta, vou falar com um moleque dos anos 2000. E pra quem realmente é um pouquinho fora da curva dessa ideia de geração Z mimizenta, essa pessoa consegue um emprego muito fácil. Se essa pessoa consegue convencer o gestor que ele não tem a ver com essa geração, ele consegue um emprego tranquilamente. Porque tem uma falta de mão de obra qualificada no mercado que se você faz o mínimo, você já consegue um emprego. O problema é que a maioria das pessoas nem o mínimo faz. É bizarro. Essa é a postura que tá rolando. É tipo assim, é óbvio que eu não vou querer trabalhar pra você, eu não vou me sujeitar a isso. E eu acho, de fato, que quem pode, né, quem poderia ter uma postura dessa, porra, pai tem grana, tá bem de vida. Isso aí. É tranquilaço, todo mundo deveria poder fazer isso, porque moveria... E aí eu gosto do Star porque ele é um cara que tem um viés social, uma consciência de classe muito forte, mas ele não humilha os playboy. Ele fala assim, cara, todo mundo deveria ter acesso a essas oportunidades. Eu não posso me sentir mal porque meus pais me ajudam. Eu não posso sentir mal por isso. É o que todo mundo deveria ter. Só que de alguma forma, a maioria dos criadores que tem essa consciência social falam isso como um demérito da pessoa. E eu acho que o Star é um dos poucos caras que não tem isso. E que eu acho muito foda. Então, Star, defensor dos playboys. O mercado para uma direção melhor. Só que não acontece assim. E é isso que eu preciso deixar claro com vocês, assim. É que quando a gente olha para a relação patrão-empregado, existe uma assimetria de força muito grande. E quando a gente fala que eles são os detentores dos meios de produção, não é um termo forte de militância para poder inflamar, né, uma base. Realmente, eles controlam os meios de produção. Pô, tem um bagulho, eu acho, não sei se ele vai falar nesse vídeo, mas num cartel de multinacionais que controlam os empregos. Isso aqui, mano, foi a notícia dessa semana, tá? Absurdo, ó. CAD investiga 33 multinacionais por formação de cartel no país. Basicamente, tipo, eles falam assim, cara, se você sair de um emprego, você quer sair de uma empresa para uma concorrente. Cara, quando isso acontece, é uma porra. Por quê? Os caras se conversam às empresas para não deixar que a pessoa saia e consiga outro emprego. Porque muitas vezes você sai do seu emprego e não tem outro emprego porque as empresas são um cartel e você não pode sair da sua empresa. É meio bizarro isso. Não sei se ele vai falar desse vídeo. Eles têm controle... Porque tava meio que surgindo argumento pra isso, imagina. Das empresas e eles têm controle de pagar o salário das pessoas que precisam comer. Então, quando a gente vai criando esse estereótipo em cima de uma geração, esse estereótipo vai sendo construído, a tendência é que eles comecem a apertar as amarras para que fique mais difícil para essa galera exercer essa liberdade de não trabalhar, de não fazer nada, de não sei o quê. Então você vai ter chefes mais rígidos, porque
ele é mais rígido, porque se não deixar, a geração Z não quer trabalhar. Eles vão ter mais medidas de controle, porque se deixar, a geração Z não quer fazer tal coisa. Home office, não vou deixar, porque se deixar, em casa eles fazem nada. Então, em vez desse movimento acabar criando essa mudança de mercado que seria positiva, ela acaba construindo um estigma que aperta ainda mais as amarras, para que não exista um caminho de onde fugir. Cara, interessantíssima essa análise, eu nunca pensei nisso. Porque na minha cabeça cara, vou me rebelar contra esse sistema para que as pessoas soltem as amarras. Mas esse próprio sistema, essa própria revolução que a gente está fazendo como geração Z, está criando cada vez mais estresse nos gerentes e está ficando tudo cada vez mais rígido. Por isso que a gente está vendo a volta do tradicional, a volta dos escritórios, a volta tudo isso. É meio bizarro pensar assim, não tinha essa reflexão. E aí quem pode, de fato, não trabalhar, porque sei lá de onde vai vir o dinheiro, beleza. Mas a maioria das pessoas, eventualmente, vai precisar trabalhar para se sustentar. Para pagar conta, luz, aluguel, etc. Isso vai chegar para todo mundo, essa hora chega, tá? Então, e aí a gente tem que olhar também que esse estudo é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. E no Brasil, apesar de existir esse perfil também de algumas classes sociais ali, a gente tem que lembrar que nós somos um país pobre. A nossa oportunidade de virar aqui e falar assim, não, porque não quer me contratar, o problema é seu, porque eu vou ficar na minha aqui e você que tá perdendo. É muito menor. Então, uma camada bem privilegiada vai poder exercer esse direito aí de não trabalhar e não se sujeitar a isso, como estão falando. Mas a maioria das pessoas são pobres. Elas vão precisar trabalhar, elas vão precisar se sujeitar a isso, e elas vão sofrer essas amarras do estigma de que a geração Z não quer trabalhar, que a geração Z é preguiçosa, sabe? Eles que vão sofrer essa represália aí. Então, quando a gente olha para essas coisas que surgem lá nos Estados Unidos, viram notícia e começam a se espalhar por aqui, principalmente LinkedIn e esses empreendedores, não sei o que, querendo criar essa ideia de que ninguém mais quer trabalhar, a gente tem que voltar e pensar assim, não, mas qual é a nossa realidade e como isso funciona na nossa realidade aqui? E aí eu vi um cara falando lá, comentou na minha thread, não, mas a simetria de força só funciona quando você fala de indivíduos, não quando você fala de classes. E é esse todo o ponto. Porque esse tipo de... criar um sindicato da geração Z. Tá aí a nossa resposta. Pegar todo mundo dos anos 2000 para frente e meter num sindicato. A gente se organiza como classe. Aí eu gostei. Dá pra ganhar grana, hein, quem fizer isso. Puta ideia de negócio, sindicato geração Z. Não é uma postura de quem tá trabalhando com uma classe organizada. Tá? Eles não estão falando assim, a gente não tolera mais patrão grosso, a gente não tolera mais se matar de trabalhar, por isso nós estamos se organizando em sindicatos para poder ter força de classe e lutar por direitos melhores. Não é isso, não vou trabalhar mesmo. Isso não é exercer direito, força de classe. Isso não é fugir da assimetria de força. A assimetria de força ainda tá aí, só que eu fico fudido da minha cabeça toda vez que eu vou ler umas paradas assim, e aí vem um monte de gente achando que porque eles sabem 2, 3 termos revolucionários, eles estão na luta de classe, lutando contra o patrão. Inclusive, normalmente me acusam de estar tentando defender o patrão. E não é isso. É só porque você está criando um mecanismo que vai prejudicar todo mundo, em vez de se organizar do jeito certo, fazer a coisa certa. Você não quer trabalhar, o problema é seu. Só que você tem que se organizar de um jeito que isso não vai te pegar lá na frente. Porque isso vai te pegar lá na frente. Se você não é herdeiro, vai precisar trabalhar. Isso vai te pegar lá na frente. E um exemplo muito claro de quando algumas classes mais privilegiadas começam a achar que estão na liderança, achar que estão no poder das coisas, é o que aconteceu com os desenvolvedores agora. Os desenvolvedores sempre foram tratados como a elite das empresas. Eles sempre... E aconteceu depois, posteriormente aos desenvolvedores, com os vendedores. Principalmente na função de SDR. É uma função que eu fui pesquisar de novo para fazer talvez um vídeo falando sobre SDR. E eu, descobri que a função SDR, o que era bom na minha época, em 2020, hoje em dia tá completamente, mal explorada e subexplorada. É o que eu falo, gestor de tráfego, SDR, tudo, virando subemprego. Bizarro. Ganharam salários muito maiores do que a maioria dos trabalhadores das empresas. Eles sempre tiveram mais regalias. Você ia nas áreas de desenvolvimento, todo mundo trabalhava de uniforme, os caras trabalhavam de bermuda, camiseta, ganhava um monte de coisa, melhor equipamento, sempre foram tratados como E os vendedores têm esse estigma também, né? Porque a bolha dev, aconteceu durante a pandemia, só que vendedor, cara, sempre foi bem tratado na empresa. Tipo, todo mundo, a empresa só acontece porque tem vendas. Se alguém vende o software que o desenvolvedor produziu. Se ninguém vende o software que o desenvolvedor produziu, aquela empresa não serve pra nada. Então o vendedor sempre é o cara da empresa, que tipo, é o astro da empresa. Todo mundo quer saber o número de vendas, porque é isso que vai dar o bônus do ano para a empresa. E também teve muito isso, tipo, a gente tinha muito uma função de SDR,
que era uma função que estava sendo muito bem paga no começo da pandemia. Hoje em dia é uma função que é, mano, muito parecido com telemarketing. E uma função que eu atuei, cara. Na minha época era muito bom. Hoje em dia tá parecendo um telemarketing premium. Você tá ganhando R$ 1.700 para ficar ligando 200 vezes por dia tentando prospectar cliente. É bizarro o que tá acontecendo, o subemprego do mundo real. Estrelas do jogo. E aí, o que aconteceu? Os salários começaram a ficar muito altos. Os salários foram ficar muito altos, eles começaram a rifar. Ah, fui para uma empresa, a outra empresa me ofereceu mais, eu fui rifando, salários altos, salários subiram. O que aconteceu? Um acordo generalizado de layoff, que todo mundo viu, para baixar o teto. E assim, tem e-mail do Google, de investidores do Google, falando disso, que é um acordo para baixar os salários e abaixar a folha de pagamento, porque tá caro. E aí você não tem mais. A maioria dos salários já estão bem mais baixos, já tem muito mais dificuldade de arrumar emprego para desenvolvedor, como não estava acontecendo antes. Coisa como home office, como uma série de outros benefícios que a gente pode colocar assim, já foram sumindo, tá? E aí se dividiu como a maioria das profissões acaba sendo, que é uma galera realmente muito boa ganha realmente muito bem, mas a outra galera que tá entrando na base ali tá chegando com um teto bem mais baixo. E cara, vale ressaltar, quando eu falei de vendedor, acho que esse comentário foi muito bem pautado, quando eu falo de vendedor, eu falo de business to business, o B2B. É o cara que vende para outras empresas, o vendedor premium. O vendedor B2C, um vendedor de loja, não se caracteriza nessas características que eu coloquei agora. Esse é um cara que já tá mais subexplorado há mais tempo. Eu tô falando da profissão que estava no hype nos anos da pandemia, depois do desenvolvedor, foi o executivo de vendas B2B. Essa é a profissão que ainda é muito boa. É uma das profissões que mais pagam. Dentro de uma empresa, uma das funções que mais ganha abaixo dos SEO e os diretores é o vendedor, porque o cara ganha comissão. E com bastante dificuldade de subir seus salários assim. Então a gente tem que olhar que quem está do lado de lá, que tem essa simetria de força, que tem o controle do mecanismo, eles não estão nem aí para você. Eles não estão nem aí para você. Eles vão contratar 15 pessoas de, sei lá, de 40 anos para não contratar 10. E é engraçado, porque isso é um movimento que há 10 anos atrás a gente via esse preconceito de pessoas mais velhas no mercado de trabalho. E agora tá se invertendo, as pessoas estão preferindo contratar pessoas mais velhas e abdicar de pessoas mais novas. É o que a gente chamava de etarismo, né? Querendo ou não, é uma forma de etarismo você não contratar uma pessoa mais jovem para executar um emprego. Mas é bizarro pensar nisso, né? De 25 que vai dar trabalho. E vão fazer isso nem aí. Nem aí. Sem nenhuma dor de cabeça. Sabe? Então, quando a gente olha essas coisas, a gente tem que tomar cuidado em como a gente... O foda da geração Z é uma baixa tolerância à frustração. Eu sei que muita gente que está assistindo, que tem essa pegada de criador de conteúdo, ou quer trabalhar no empreendedorismo digital, ela não vem com essa bagagem de, tipo, vou fazer uma faculdade. Pra que fazer uma faculdade se eu posso trabalhar no digital sem ter faculdade? Só que eu acho que, mano, tem coisas na vida, no início da sua carreira, que é importante você passar, principalmente um trabalho CLT, uma faculdade. Por quê? Na faculdade você vai ter 40 matérias. Das 40 matérias, você vai gostar de 2. Você vai criar um nível de tolerância, porque você não vai gostar de 38 matérias da faculdade. Você vai querer se especializar em 1 ou 2 matérias que você vai ter ali para uma pós-graduação ou para você realmente trabalhar nessa área. E a geração Z não quer se frustrar. Ela não quer não gostar de uma matéria, porque ela tem tudo na mão dela. Ela não quer aprender... E, cara, as melhores coisas da vida, o jeito que eu sou mais criativo, é utilizando bagagens que eu aprendi, mano, em aulas que, se eu pudesse escolher, eu nunca teria escolhido, mas pelo simples fato de eu ter sido forçado a ter aquelas aulas, me forçou a ter ideias mais inovadoras. Pô, eu nunca teria escolhido fazer álgebra linear. É uma aula de merda, que eu só sofri fazendo essa aula. Mas eu tenho várias ideias, eu tenho muito repertório, porque eu escolhi fazer coisas que eu não gostaria de ter feito, mas foram benéficas pra mim fazer. Eu nunca teria feito cálculo, mas cálculo, mano, e estatística foi base fundamental pro meu trabalho como criador de conteúdo, para análise de dados, fazer testes estatísticos. E a galera não quer se frustrar, a geração Z. E eu acho que isso é algo da geração Z, porque como a gente tá imerso em telas, a gente escolheu sempre o conteúdo que a gente quer assistir. Hoje em dia nem mais a gente escolhe, tipo, o algoritmo já escolhe por a gente e já escolhe super bem. Agora, numa faculdade, quando alguém escolhe uma ementa por você, você não quer se sujeitar a isso. E você se torna um indivíduo pouco frustrado, que não tem baixa tolerância para fazer coisas. A gente enxerga isso e em como isso está sendo tratado do lado de lá, porque eles têm mais força. E se a gente tratar isso como eu sou o alecrim dourado, que... Porra, sou importante pra caramba, e se eles não quiserem me contratar, problema... Porra, comecei a defender a geração Z, agora eu já tô puto com a geração Z.
quero que se foda a geração Z, mas não aguento mais. Que eu não vou me sujeitar, e aí são os comentários. Quando você vê do ponto de vista dos trabalhadores da geração Z, a maioria tá falando isso. A gente agora não tolera mais isso, a gente não tolera mais ser explorado, a gente não tolera mais trabalhar até morrer, a gente não tolera não sei o quê. Só que, na prática, onde é que isso está sendo convertido em união de classe de verdade? Vocês só estão criando um estigmazinho ali, e que, na maioria das vezes, sendo muito sincero, tem coisas que são verdade, sabe? Tem coisas que são verdade. Então, a gente tem que olhar quando algo soa revolucionário, porque a geração Z está se revoltando contra os patrões. Não é isso que está acontecendo. Eles não estão se revoltando. Eles não estão querendo... tipo, todo mundo acha que a vida do mundo tá no Twitter. Todos os debates do mundo estão pautados no Twitter. Sendo que, tipo, nem 5% da população brasileira usa o Twitter, mas como o debate é pautado pelo Twitter, a gente acha que isso é relevante pro brasileiro. Tipo, provavelmente esse tema é completamente relevante para 90% dos brasileiros no Brasil. E pros brasileiros no Brasil, que redundância do caralho. Mas a gente acha que é relevante só porque a gente viu uma thread no thread, sei lá, qualquer merda assim. Trabalhar, beleza, entendo. Só que eles não estão fazendo revolta nenhuma. Isso não faz cócegas no que vai acontecer. Porque igual aconteceu com o mercado de desenvolvimento. O mercado de desenvolvimento demitiu uma galera, muita gente. Os salários todos baixaram, todo mundo precisa pagar conta. No final foram recontratando todo mundo com salários mais baixos. Então, é isso que eu acho que a gente precisa ficar atento. Porque quando a gente acha que a gente tá ganhando nesse jogo, e é o jogo do capitalismo em si, a gente tem que olhar que os donos das grandes empresas, os grandes investidores, eles têm o dinheiro na mão, sabe? E por mais que você seja revolucionário, que você seja de esquerda, não sei o quê, você deveria saber que existe uma forma organizada de fazer as coisas. Que, infelizmente, não é construindo esses estigmas de geração ou achando que isso é bom de alguma forma que vai acontecer. Mas se unindo, não gosta de sindicato? Vê como faz para fundar um outro sindicato, entra no sindicato e muda ele por dentro. Só que aí vem a parte onde a gente tem que concordar. Que eles não só querem ter esse esforço trabalhando, mas eles não querem ter esse esforço para nada. Pra nada. E aí que é foda. Porque isso aí, de novo, não acho geracional, geracional de geração, mas eu acho que é da idade, porque não consegue olhar 3 palmos na frente. Porque não tem uma previsão de futuro, de entender o futuro, de entender. É que nosso horizonte de tempo foi muito corrompido pelo que a gente assistiu, né? A gente virou uma geração muito mais imediatista. A gente viveu grandes promessas de grandes gurus, nos prometendo sucesso muito rápido, propondo que, sei lá, talvez o digital nos daria possibilidades que a vida não nos daria. Isso criou uma falsa sensação na gente que não vale a pena ter um emprego. Eu acho que por muitas vezes, para a maioria das pessoas, vai valer a pena ter um emprego, tá? Que a pessoa não deveria se expor a esse mundo digital. Eu tenho um grande debate comigo mesmo, eu queria ter uma profissão boa, que eu gostasse de trabalhar, que eu pudesse não ter redes sociais. Mas eu não tenho essa possibilidade, porque, mano, a melhor profissão pra mim é criador de conteúdo. Só que eu me exponho muito às redes sociais, isso é muito danoso pro meu cérebro. É um debate também, filha da puta, isso, né? Tipo, eu queria trabalhar tanto, ganhar tanto dinheiro pra que não precisasse, mano, pudesse viver no meio do mato. Nossa, isso é tão bom isso. Como o futuro funciona e se planejar lá pra frente pro que vai acontecer. Simplesmente não consegue. E aí você tem que dar alguns passos pra trás e pensar assim, cara, se eu não me organizar e eu não quiser trabalhar pra esses caras, eles vão dar um jeito. E se eles não vão dar um jeito, que jeito, como é que vai funcionar isso? Né? Como é que eu vou garantir que a minha vontade vai ser a vontade de todo mundo? Né? Porque no final das contas, cara, você vai pagar mais pra um grupo pra fazer, você vai tentar ali aliviar de um lado ou do outro, mas é muito difícil de lutar sozinho, porque sozinho ninguém tem força nenhuma disso, assim. E eu fico fudido da cabeça, porque você vai ver as respostas assim, aí eu falei isso, não é basicamente lá na thread, quer dizer então que a culpa é da geração Z e o patrão que faz merda não é culpado. Claro, foi isso que eu disse, gênio, sabe? A pessoa é tão limitada que ela não consegue entender que uma crítica à forma que está tratando as coisas não necessariamente vai ser um apoio ao outro lado, mas uma posição para fazer você pensar, tipo, cara, não existe um jeito melhor de você fazer isso, não existe uma forma mais inteligente, não existe uma outra maneira de lidar com isso, porque, de verdade, se vocês acham que vocês não estão trabalhando porque não aceita mais ser explorado, porque não aceita mais trabalhar, se matar de trabalhar, porque não aceita mais, sei lá, desrespeito, o lado de lá acha só que vocês são preguiçosos, que vocês não sabem receber feedback, que vocês são frescos, que vocês são muito... Querendo ou não, discordar nas redes sociais, a geração Z é tipo um feedback negativo, cara. É o que aconteceu com ele. A mulher não gostou do que ele falou, ele já vai pra ataque.
A gente é muito atacante, né, nossa geração Z. A gente é muito, tipo, a gente quer responder rápido e com muita hostilidade. É um padrão nosso também. Sensíveis, que qualquer coisa que fala pra vocês, vocês se ofendem. E infelizmente, quando a gente vai falar de uma forma séria, boa parte disso se torna verdade. Então, eu queria deixar esse papo aqui porque eu vi essa notícia lá, comentei Cara, eu acho o Alberto muito. Ele consegue trazer pontos muito bem fundamentados. Eu acho isso aqui do caralho, tá? Eu acho esse vídeo muito bom. Gostei muito do vídeo, vou me inscrever aqui. Parabéns. Ele fez até esse vídeo depois que eu quero salvar pra assistir também, que é críticas aos comentários que a galera trouxe aqui. Porque, mano, é foda, é foda, é foda. Eu entendo muito o lado dele. Muito o lado dele. Bizarro, bizarro. Eu achei que não ia entender tanto. Eu achei que ia defender mais a geração desse vídeo. Realmente tá foda. Esse aqui é o Alberto Brandão, Startup da Real. Inclusive ele tem um livro maravilhoso pra quem curte esse mundo de startups. Vale muito a pena. É tipo, o nome do livro é Você Não Vai Ficar Rico Rápido. Ótimo livro, tá? Uns livros assim que eu gostei de ter lido e valeu a pena. Quero trazer mais react deles aqui. Esse cara é muito bom.